pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal e eu demorei, gente, postar vídeos aqui nesse canal porque tá muito corrido por aqui, viu? Pense numa semanas corrida, mas já estou aqui cheia de ideias para gravar, ideias já atrasadas e vamos lá tentar gravar vários vídeos aqui para vocês. E o vídeo de hoje, gente, que eu venho trazer para vocês é sobre culto infantil. E tudo que eu vou falar pra vocês está nessa apostila da APEC, olha, que é outra apostila que eu já falei, eu já mostrei pra vocês uma, né? E essas apostilas essa apostila, ela foi, ó, do seminário da APEC de 2001, que uma tia daqui da minha cidade participou, aí ela me deu, eu acho que foi no ano retrasado que ela me deu essas apostilas. Então, aí eu venho trazer pra vocês uma resenhazinha dessa parte que fala sobre culto infantil. Até coloquei aqui gravar vídeos, olha. E ela, aqui ó, 12º Congresso da APEC, né? E a autora, ó, tá aqui. Oralice de Souza Lima. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre culto infantil. Você já deixou gostei, tá bom? Já se inscreve no canal se você não é inscrito para fazer parte da nossa família, tá? Então vamos à introdução, que diz assim, gente, a definição do culto. O que é o culto? Você sabe o que é o culto? Antes eu quero falar para vocês que o culto infantil que eu vou falar aqui não é o culto que eu estou acostumada a fazer, que é aquele culto que a gente faz aqui na minha cidade, a gente faz na minha igreja mensal, uma vez por mês, a gente faz o culto com as crianças. Mas esse culto que eu vou falar aqui é aquele que faz na salinha, tá? Aquele que quando os pais estão no culto à noite, as tias estão com as crianças na sala, tá bom? Para cultuar ali com elas. É desse culto que eu vou falar pra vocês. E não é salinha que chama, é culto infantil, viu? Logo uma lição pra gente. E esse culto aqui eu já quero dizer pra vocês que eu não faço, não tenho nenhuma experiência com esse culto, que eu acho muito legal, mas como nas nossas igrejas não tem sala, não tem estrutura, então a gente não faz, tá? Mas para você que faz, aqui vai muitas dicas para você. Primeira definição do culto. O que é o culto? O culto, né, é a adoração ou homenagem à divindade em qualquer das formas. Adoração, veneração, reverência. Sendo assim, não precisamos usar a palavra cultinho. Vocês viram aí essa primeira lição para nós? Não, nunca mais use a palavra cultinho. O culto infantil é um ministério realizado com crianças, visando proporcionar-lhes a oportunidade de demonstrar sua adoração e gratidão a Deus por tudo o que Ele tem lhes dado. Devemos fazer este trabalho de tal maneira que se torne uma experiência significativa na vida das crianças. O culto infantil pode ser realizado dominicalmente, conforme as possibilidades da igreja local, pessoal para dirigir, o currículo também, as pessoas, né? Quanto à idade, pode ser de 5 a 10 anos de idade. Ao completar esta idade, a criança já deve participar do culto com os adultos, de preferência ao lado dos pais. Então, bora recapitular. Ele pode ser feito dominicalmente, mas tem igrejas que faz também, tem tias que faz também em outros períodos. E ele também as idades, gente, para você já colocar aí uma regrinha, é de 5 até 10 anos. As outras crianças que estão acima de 10 anos têm que ficar no culto lá dentro da igreja com os adultos. Agora aqui, a autora vai nos falar sobre motivos errados para a realização do culto infantil. O primeiro motivo que ela cita é porque as crianças fazem barulho na igreja. Olha só, é um motivo errado para se fazer o culto infantil. Se você pensa assim, você já está errado. Porque elas não entendem nada do culto dos adultos e atrapalham. Muitas pessoas têm esses pensamentos, até mesmo pastores têm esse pensamento. Então ela diz assim, é melhor não realizar o culto infantil e resolver a estes dois problemas. Como, por exemplo, fazer reunião com a liderança da igreja, com os pais, entendeu? Então, se você for querer realizar só com esse objetivo, é melhor não fazer. É melhor resolver esses problemas aqui através de reunião, de conversas. Segundo, objeções. Motivos para não realizar o culto. Os adultos acham que a unidade da família é interrompida. Se a criança não participar do culto com os adultos, não vai aprender a se comportar no templo. Terceiro, a criança estando no culto com os adultos tem a oportunidade de aprender bons exemplos dos mesmos. Então, aqui são coisas que as pessoas colocam contra a realização do culto, né? As objeções. Aí tem as respostas para essas objeções, que é, mesmo que a criança participe do culto infantil, ela estará unida com a família, pelo menos em outras reuniões, né, nos cultos dos adultos.
Pela natureza psicológica da criança, até a idade mencionada, é quase impossível ela permanecer quieta por 1 hora ou mais ouvindo um discurso que não entende. Esta experiência pode provocar-lhe rebeldia com o trabalho da igreja no futuro. A criança está mais apta a aprender os maus hábitos dos adultos, né, do que os bons hábitos dos adultos. Devemos levar em conta a natureza pecaminosa de cada um. Então tá aqui já para combater essas objeções, né? Agora vamos falar um pouco das dificuldades da realização do culto. Primeiro, quando o culto dos adultos demora demais, né? Aí você vai ter que demorar demais lá na sala. Aí, ó, o professor deve ter um programa bem extenso para não ficar perdido. Então é melhor você ter material sobrando do que faltar. Então é sempre bom você se programar com material a mais, com uma atividade a mais, mesmo que você não vá usar tudo. Segundo, manter os professores. Isso eu fico imaginando que deve ser muito difícil, porque é difícil, né, gente, você participar de um culto assim das crianças e você não assistir o culto, né? Tem gente que reversa, mas tem professores que estão ali continuamente. Então, muitos professores ficam cansados e desanimados por não assistirem o culto dos adultos, principalmente quando o culto infantil é realizado à noite e dominicalmente. E o ideal neste caso seria fazer um rodízio entre os professores, de 2 em 2 meses ou de 1 em 1 mês. Aí sempre faltam pessoas dispostas, né? Aí vem esse segundo problema, que não dá para fazer o rodízio porque sempre faltam pessoas dispostas. Então, o segredo para essa questão é a oração, para Deus levantar pessoas, para capacitar pessoas, para colocar desejo no coração das pessoas para estar lá fazendo a obra do Senhor com perfeição. Aí a terceira dificuldade é ter um currículo alegre, diferente da escola bíblica dominical. Gente, olha, preste atenção. O culto infantil, que é feito aí na sua igreja à noite, quando os adultos estão lá na igreja, tem que ter um currículo diferente da escola dominical. Eu já expliquei isso para muita gente, mesmo que eu não faça esse culto, e mesmo antes de ter essas informações, eu já sabia de pessoas que faziam, né? Já sei de igrejas que fazem, e eu sempre tive isso na minha mente, tá? Que se confirmando. Tem que ter um currículo diferente da escola dominical, e tem muita gente fazendo a mesma coisa. E vamos aprender hoje para fazer certo agora. Falta tempo para o preparo, material, finanças e equipe. Essa é uma outra dificuldade, né? E nós vamos já falar mais pra frente qual é o currículo que deve ter o culto infantil, tá? A idade do maternal é a mais difícil, que é a quarta dificuldade. Então, algumas igrejas têm berçário, né? Eu acho que poucas igrejas devem ter berçário. Não conheço nenhuma igreja que venha ter o berçário. As crianças com idade de até 4 anos se cansam facilmente, ficam com sono. Se vai haver uma classe para criança de 2 a 4 anos, a equipe de professores precisa ser experiente nesta idade. Então, aqui são alguns pontos. Aí agora vem as sugestões. No Ministério Infantil, seja escola bíblica dominical, culto infantil ou outro programa, o ideal é ter casais como líderes. Olha que legal, casal, gente, como líder do Ministério Infantil. Atenção, o ministério com as crianças não é só para as mulheres. Muita gente tem esse pensamento, né? Muita gente ainda tem um preconceito com muitos tios que têm feito a obra do Senhor também. Mas o ministério para criança, ele não é só para mulheres. Vamos falar um pouco sobre erros que devem ser evitados. O primeiro erro é fazer o culto infantil somente para deixar o ambiente dos adultos sossegado. E isso está na mente de muitos líderes, de muitos pastores, de muitos obreiros. E esse é um erro que tem que ser evitado. Porque, gente, é no lar que os pais têm a obrigação de educar os seus filhos como se comportar na igreja. Se eles não se comportam lá na igreja, a culpa não é da líder do Ministério Infantil que não está ali cuidando daquela criança. A culpa é dos pais que não estão educando em casa. Um departamento sem visão para liderar o culto infantil que não investe tempo nem dinheiro neste ministério tão importante é um erro que deve ser evitado. Outro erro, o preparo do programa feito somente do ponto de vista do adulto e não da criança. E às vezes a gente só faz aquilo pensando naquilo que a gente acha, mas nós temos que descobrir o que as nossas crianças querem. Por exemplo, a criança ela pode dar sugestões, né, da programação do culto. Ela pode dar sugestões para você. E você pode pesquisar para elas se elas estão gostando, o que elas acham que você deveria fazer. Se não há líderes capacitados, local apropriado e falta de material. É outro
erro que deve ser evitado. Se não há essas coisas, então é melhor que não se faça o culto. Agora vamos falar sobre propósitos. O primeiro propósito do culto é a adoração. É levar as crianças a adorar ao Senhor. Você vai preparar um programa adaptado à idade das crianças. E você tem que entender que da mesma forma que os adultos estão lá cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, as crianças também têm que estar lá no culto, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, tudo ali na linguagem delas também, adorando ao Senhor Jesus. Principais elementos no culto infantil. Quais são os principais elementos do culto infantil? Primeiro, a Bíblia Sagrada, claro. A Bíblia ela deve ter sempre prioridade e sempre ser usada, gente. Toda vez que você for ministrar uma história, toda vez que você for falar algo de Deus, sobre adoração, sobre oração, sabe, tudo, você use a Bíblia, não substitui a Bíblia por outras coisas, você pode até usar outro recurso, você pode até usar outro livro, mas gente, a Bíblia, ela é a prioridade para o seu estudo, para o seu preparo e lá dentro do culto infantil também. Outro elemento principal no culto infantil que não pode faltar é a oração. Você deve colocar a oração de tal forma ali que seja significativo na vida das crianças, que as crianças sintam prazer em orar, que as crianças sintam prazer em falar com Deus. E você pode estar criando alguma coisa que motive aí esse momento de oração para que as crianças elas possam estar entrando em comunhão com o Senhor, que elas entendam que elas podem apresentar os seus pedidos, os seus desejos, os seus medos ao Senhor e que o Senhor ele pode responder conforme ele quiser. Outro elemento essencial no culto é a música. Pode ser expressa através de louvores, de músicas, de instrumentos, de musicais, de coreografias, tudo, né, a partir da idade das crianças. A música ela é muito importante porque ela traz entretenimento, leva a criança à adoração, faz a criança aprender de uma forma melhor, não é? Mais fácil. Outro elemento essencial é a oferta. Você tem que ensinar as crianças sobre ofertar na casa do Senhor, sobre o dízimo, sobre as ofertas missionárias, e você também tem que dar exemplo com a sua própria vida. Então essa parte da oferta ela é diferente de cada igreja, né, cada denominação, então você vê como é na sua igreja e você apresenta para suas crianças. E algo que nós vemos pouco nos cultos das crianças, até mesmo nos cultos de adultos, é testemunhos. E ele é um elemento essencial para que você realize seu culto. Separe um momento onde as crianças poderão testemunhar, sabe? Lá o projeto que você vai fazer da oração, seja a caixinha da oração, o envelope da oração, o caderninho da oração, o que seja, você vai dar oportunidade para elas a testemunharem aquilo que Deus tem feito na vida delas, se Deus respondeu a oração, quais são as bênçãos que o Senhor tem dado para elas. Outro elemento essencial no culto infantil é aconselhamento. Você tem sempre que estar preparado, ter uma equipe preparada para que possa aconselhar a criança, para que possa fazer o convite, para que a criança possa aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração. Então, outro elemento legal para você também estar usando no seu culto infantil é o concurso bíblico. Pode ser um momento de descontração, de dinâmica, onde você vai incentivar as crianças à leitura da palavra de Deus. Então, toda essa programação é muito importante se preparar com organização, com planejamento, com oração, porque é um preparo para as crianças participar do culto de adulto. E ela também vai entender melhor o significado de cada parte do culto. Deve fazer uma nítida distinção entre as funções da escola bíblica dominical e do culto infantil. Você nunca deve igualar essas duas coisas, tá? Por exemplo, na escola bíblica dominical, há ensino da palavra de Deus, realizado por um adulto, e a revelação do Espírito Santo. Os resultados devem ser instrução e edificação da criança salva e salvação para as crianças não salvas. Então, a escola bíblica dominical é a expressão de Deus para as crianças através do ensino, e o culto infantil é a expressão das crianças para Deus através da adoração. Ou seja, através do que a criança aprende na escola dominical e o que ela experimenta na sua vida diária, no culto infantil ela se dirige a Deus pela comunhão pessoal e adoração. Vocês entenderam, gente? A EBD é uma expressão de Deus para as crianças através da sua palavra, e o culto infantil é a expressão da criança para Deus através da sua adoração. Então, isso é bem legal a gente ter na nossa cabecinha, tá bom? O culto infantil prepara a criança para futuramente participar do culto dos adultos. O ideal é ter todos os componentes da família sentados juntos. Além da família unida e estar adorando a Deus, problemas de indisciplina na igreja, conversa, entra e sai, são contornados. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre programas para fazer o culto. Porque você deve estar se perguntando, mas se eu não é para mim...
para me fazer como a escola dominical, como que eu vou fazer? Porque tem muitas pessoas que elas me perguntam, Gabi, o que tu acha de eu usar a revista da IBD no culto infantil? Não, gente, eu não aconselho, porque a revista da IBD é para você usar na IBD. O que é o culto, gente? O que você vai fazer? Qual é a minha dica para você fazer aí no seu culto infantil? Se você faz, eu não sei se você faz só aos domingos ou se você faz algum dia da semana, mas por exemplo, se naquele domingo o culto lá dos adultos tem o tema culto da família, então lá dentro da sua sala você vai preparar o culto com esse tema, culto da família. Você vai dar oportunidade para, como no culto dos adultos, gente, você vai louvar, dar para fazer a leitura da palavra, dar oportunidade para as crianças, vai ter a história. Aí daí você pode variar, você pode colocar uma criança para dirigir, outro dia o culto para que elas possam ir treinando. Você pode colocar uma criança para pregar, você pode treinar as crianças para leitura da palavra, para os louvores, para as oportunidades, entendeu? É o culto mesmo que você vai fazer com elas dentro da sua sala. Não é, você não vai ensinar ali uma revistinha e dar pintura para elas. Não, você pode até fazer isso no final, mas faça realmente esse culto com ela. Se é o culto da vitória, lá com os adultos estão tendo culto da vitória. Então você vai fazer o culto da vitória dentro da sua sala. Se é culto de missões, então você vai fazer culto de missões dentro da sua sala, tá bom? Então o tema que tiver no culto de adulto, que na minha igreja é assim, é temático, sempre, cada domingo tem um tema. Então, você vai usar o tema também no seu culto das crianças e você vai fazer um culto mesmo, entenderam, gente? Então, pessoal, é isso, são essas dicas. Aí a conclusão diz assim: a equipe que trabalha no culto infantil deve se reunir sempre para orar, para compartilhar as necessidades e bênçãos e também para avaliar o trabalho. Não deve ter medo de ouvir as críticas e saber que elas são importantes para sempre melhorar o trabalho. E o culto infantil é um ministério precioso, necessita de dedicação, disposição, renúncia e muito amor. Faça o seu melhor para Deus, pois Ele com certeza fará a parte dele, tá bom? Então foram essas dicas para vocês, eu espero muito que tenha contribuído com vocês. Essa apostila vocês acho que não vão encontrar, porque ela foi dada no curso e eu não posso compartilhar ela, né, gente? Porque é antiético, né? E já me deram, né? E aí, mas eu tô compartilhando com vocês através dessa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam pôr em prática a partir de agora que você já sabe como fazer o culto infantil aí, como conduzir, quais são a programação, tá bom? Fica com Deus, pessoal. A paz de Jesus. Beijão. Tchau.